eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. E hoje eu vou conversar com João MC Júnior. O João, ele é autor do livro Jogo Sujo, Cidade do Crime. Saiu com selo Escortece. E o livro está É. disponível no site das livrarias Escortece e na estante virtual. Oi, Uhum. João, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Bom ter você tranquilo. aqui. É bom ter você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, você contar um pouquinho, né, sobre o seu livro. Esse livro saiu em 2015, não é? Foi 2015, realmente. Certo. É, é um livro que eu, de repente, me inspirei um pouco num cunhado que eu tive, que era policial, né? Então, ele Tá. tinha uma vertente muito legal e, devido aos acontecimentos, né, do cotidiano, a experiência de vida, né, e tal, e a gente sabe que no Brasil, para se escrever um livro policial, tem que se tomar muito, muito cuidado, né? Você tem que estar cheio de dedos, assim, sabendo onde vai. Então, eu procurei justamente uma ideia um pouco futurista, né? O meu livro é de 2015, eu inicio a história em 2025, para falar da questão da moral, né? A questão dos princípios. Meu personagem realmente é um delegado que tem bons princípios, né? E a cidade que ele vive realmente é uma cidade que está, como o título diz, né? Jogo sujo. E então, no eu formatar essa ideia de conseguir fazer uma narrativa que fosse, ao mesmo tempo, muito contemporânea e, ao mesmo tempo, meio futurista, né? Eu me baseei muito no que estava acontecendo na minha cidade, é, o Rio de Janeiro, né? Então, tem muito entrelinhas, né? Tem muitas pessoas que talvez que eu não conheça o lugar, não tem ideia do que você está falando, né? E realmente eu procurei fugir o máximo de uma narrativa muito contundente, né? Com nomes assim muito específicos. Então, vira uma ficção que, na realidade, eu mexo com o cotidiano, uma coisa meio fantasiosa, né? E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo, os acontecimentos também foi fazendo com que eu fosse acrescentando alguma coisa. É um livro Certo. que eu tenho um imenso prazer de ter escrito, porque foi uma homenagem póstuma a esse meu cunhado, né? Não tem nada a ver com ele na história, mas tem sim o princípio moral dele, a maneira como ele via, né? Dentro das suas organizações. E eu tento fazer um romance também, né? Ao mesmo tempo que eu vou romanceando, eu vou dando uma ideia do futuro da cidade. E as pessoas às vezes perguntam assim: poxa, isso aí, esse livro tem muito de você, mas talvez tenha muito da minha percepção, talvez da minha crítica, né? Então, eu, como eu não sou muito conhecido, eu tive assim a liberdade, né, de poder me expor, né? Apesar que eu tenho fatos até anteriormente com respeito a esse livro, quando eu lancei ele na Escoteia, mas depois eu lancei no Rio de Janeiro, numa livraria, e depois eu tive alguns livros vandalizados, né? E aí eu vi que estava, mesmo sendo ficção, mexendo muito com as pessoas, né? Então Certo. algo que eu tenho muito prazer. Apesar que eu gosto muito de prosa, poesia, né? Você Eu tenho tem um livro outros até, livros publicados, né? eu tenho com vocês, eu tenho minha primeira coletânea sobre algo que eu venho escrevendo desde a infância, né? Eu desde cedo eu sempre tive uma fissuração por pensadores. Depois eu tive uma ideia muito assim de romantizar, né? O meu período de vida da juventude foi muito vamos dizer, gratificante, né? A gente tinha um pouco de vontade de escrever alguma coisa, de pensar alguma coisa, então a gente procurava nas letras, né? Que era um período assim mais de censura, né? Então a gente tentava falar de uma maneira sublinhar. E aí eu fui e depois entrei nessa seara aí que é de escrever história. Tem outros livros publicados até em outras editoras também, mas tem esse contos, prosa e poemas com vocês também, que é a minha primeira coletânea. Que coisas que eu escrevi com 16, 17, 18 anos, depois eu fiz uma repaginada, né, para atualizar a linguagem, mas é muito do tempo todo que eu pensei, desde novo, né, eu vivi na época da juventude, né,
deixava de transviada, né? E a gente gostava de jogar a conversa fora, de pensar. Isso tudo ajudou bastante. Certo. Mas esse João, livro você aí, começou a escrever então com essa idade, entre 16 e 17 anos, foi quando você começou seus primeiros escritos, é isso? realmente, eu até sonhei bastante, nós tivemos até, estava no meio do caminho, assim, vindo para casa, eu estava pensando que eu, quando tinha lá meus 16, 17 anos, eu tive um grupo, né, que tocava, né, eu, meus irmãos, e a gente andou vivenciando, assim, clubinhos, inferninhos, né, eu era menor de idade, mas eu já entrava escondidinho e queria ser crooner também, né, então eu fiquei com aquilo tudo, né, armazenado, né, eu armazenei muita coisa na adolescência, mas só depois dos quase 40 anos é que eu tive coragem de colocar isso assim na prática, né? Até porque eu não tenho uma formação literária, é uma coisa muito mais de eu me considero assim um pensador contemporâneo, né? Eu não busquei uma formação muito acadêmica, porque eu acho que eu perderia um pouco da minha essência. Eu tenho uma essência muito forte, uma vida assim muito difícil, e eu acho que isso tudo me construiu, né? Para eu poder colocar da minha maneira, da minha forma. Eu acho que talvez eu leve um bom tempo para as pessoas entenderem que a gente fala assim meio entre linhas, meio sublinhar, e aí é uma linguagem que o escritor geralmente moderno ele tem uma ideia de pegar muito o cotidiano e não criar uma versão da sua experiência de vida, né? Todos os meus livros são uma experiência de vida, é uma crítica, seja ela política, seja ela social. Eu estou sempre pontuando alguns detalhes, né, a toda a minha experiência. Eu gostei muito de história, tentei ser professor de história, mas não fui muito adiante, mas guardei tudo isso, né? E aí, graças a Deus, esses livros todos têm uma inspiração muito pessoal, né? Me gratificou muito, me deu muita Certo. liberdade, né, para ser eu como eu sou, porque eu acho que é tipo uma autoanálise, né? Você pensa, 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 acumula e depois você não coloca para fora e fica meio travado na vida. E eu tive essa gratificação de ter editoras que acharam que era interessante, mesmo que a gente seja parceiro, né? E depois escrevi outros livros também. Não sei se você acha que posso dar o título ou não, mas né, nessa entrevista estamos falando da Scortec, né, que eu agradeço muito a forma como vocês trabalham, a maneira como vocês divulgam, né, a maneira como vocês têm um tratamento assim especial com os escritores. Participe também, antes que eu me esqueça, de algumas coletâneas com vocês, né? Tem acho que duas ou três que participei aí também, é, não sei se é Palavras Abraçadas, eu acho que tem umas duas ou três aí que eu participei Sim, também. isso tem sim, a antologia, né? Palavras, isso, palavras abraçadas, né? O É, Tempo Insólito também, não? oi? Tempo Insólito Tempo Insólito, isso, também. isso. Tem Exatamente. todo ano está saindo, né? Uma antologia que Aham. o de uma, duas, né? Sai aqui na Escortece. Legal saber, né? Que você tem os textos nas antologias também, outros Eu livros fico publicados. Quais são os preocupado. outros livros? Eu tenho aqui o nome de alguns. O Grande Assalto, né? E o Declínio Exatamente. do Poder. Poder. É isso, né? Exatamente. Na realidade, o Grande Assalto do Equipe do Poder, ele é realmente o Jogo Sujo, é um remake. Porque quando eu escrevi o Grande Assalto, eu tinha uma ideia de falar só do assalto em si, né? Configurado, que acontece dentro da história. E depois eu vi que eu estava escrevendo algo mais, né? Eu estava escrevendo sobre uma cidade, eu não estava escrevendo sobre um ato, né? Isolado de alguns bandidos, alguns marginais. Então aí depois, quando eu resolvi reeditar com vocês, né? Eu mudei o título, acrescentei várias coisas também no livro também, deu um pouco mais de vida ao personagem. E aí eu acho que ficou mais a cara realmente da história verdadeira. A primeira foi como se fosse um ensaio, né? E aí Ah, legal, tá vendo? Olha, eu vou... Aí nós depois descobrimos. amadureci, falei, eu estou falando muito mais do que só isso aí, né? Porque ficava uma história assim meio de assalto. Assalto todo dia a gente escuta, né? Sabe? Então ficava uma coisa assim. E o meu livro não é isso, né? Na realidade, ele vai muito além do assalto, né? Porque ele é todo um contexto moral, institucional, né? Ele mexe muito com isso, mesmo que seja daquela forma sublinhar, né? E aí, os meus outros livros que eu tenho fora, não sei se eu posso falar o nome,
dos livros, eu tenho títulos que eu escrevi o Grande Assalto, eu tenho um título que chama, é um título mais recente, eu tenho uma, um título, quase uma peça de teatro, que é um silicone acima de qualquer suspeita, é uma história no Ir, que se passa nos anos 60, também a minha memória também de Rio de Janeiro, lá dos anos dourados, né? Tenho também um livro sobre Acaso do Destino, também, baseado também em fatos que eu conheci quando era jovem, de uma empregada doméstica, né? Que passa por uma situação absurda e o destino depois vai consertando, vai construindo, né? E aí também me deu muito prazer também. São livros assim que eu parece que eu convivo com eles, né? Porque os meus personagens estão assim dentro de mim sempre, né? Eu nunca esqueço deles. Não sei de que forma os outros escritores pensam, né? Mas eu, quando construo um personagem, ele só tem que ser muito autêntico para mim. Senão não tem muita. Eu posso escrever qualquer ficção, qualquer coisa que eu acho que não vai deixar nada, né? Não vai ser uma história, não vai ter um viés. Então, quando uma pessoa ou outra que lê um livro meu e fala assim, poxa, aquele personagem, né? Aí eu falo, realmente, eu criei alguém, né? Então é isso que me dá prazer. Tem sempre alguém que inspirou, trouxe para você a inspiração de uma história, né? Você falou lá do seu cunhado, né? Te Meu cunhado. inspirando, né? A escrever o Jogo Sujo, né? Uhum. Outros livros, outras pessoas que É, acabam trazendo para você a inspiração, né? E, é. João, como que você se vê assim como um escritor de ficção, né? Porque você começou Eu lá nos também tenho primórdios na sua vida lá com uma não tenho poesia, mas romantizado. hoje você está totalmente aí voltado para a ficção, né? E aí, Sim. como que é estar nesse universo, né, da ficção? Eu acho que eu sou muito antenado no mundo, né? Eu vejo o mundo, aliás, eu gosto muito de literatura diversa, mas assim como cinema, né? Assisto muito, e isso tudo te dá uma certa ideia do que você pode construir a sua própria ideia, né? A minha ficção tem que ser minha, né? Tem que ser a maneira como eu penso, a maneira como eu acho que pode acontecer, os fatos. Então, eu tenho um livro até que chama O Segredo da Cura, né? Ele parece que é um livro de autoajuda, não é? Né? Na realidade, ele é um livro, uma história apocalíptica, e ele é muito baseado na minha formação cristã, né? Eu tenho uma formação desde pequeno, né? E a gente acaba conhecendo um pouco, né, da Bíblia, né, daquela coisa da criação, do criacionismo, então, e a ciência também vem mostrando outras coisas mais, né? E eu, como sempre, leio muito esses periódicos sobre ciência, sobre descobertas, né, ufologia e tudo. Eu acabei me interessando e me veio essa história do segredo da cura, né? É quando eu vou fazer uma história sobre um cientista, né? Que descobre a cura, que não tem nada a ver com o que nós vivenciamos hoje, porque é ficção, né? Eu realmente não posso dar também nenhum final também que não perde a graça, né? E aí também mas isso tudo tem a ver muito com a minha formação também, né? A questão da ciência que está ali, as minhas pesquisas com relação ao desenvolvimento da tecnologia, né? Da arqueologia, que eu também gosto também de ler muito sobre arqueologia. E aí a gente vai, faz essa viagem no tempo, e aí eu consegui fazer é um romance também, de um cientista brasileiro até. Faço uma homenagem também também tem aquele momento em que nós estamos agora bem avançado na pesquisa, né, de células-troncos, e também tem o Sirius, né, que agora é esse colisor de partículas nosso, né? Então, meu cientista sai dali de dentro, né, aquele grupo de cientistas, e vai ter uma batalha, né, contra uma nova ordem, né, que está aí pelo mundo, e ele vai tentar realmente, sem querer, porque ele também é um ateu, né? Também é interessante, né? Que o meu personagem também é cientista, é ateu, mas ele depois acaba, no final, descobrindo a grande cura, né? Da humanidade. Mas é um segredo também que está dentro do livro também. E é uma Ô, viagem João, que leva 150 agora, anos, né? agora deixa eu te, em relação ao Jogo Sujo, ele é um livro que ele vai trazer bastante essa questão da ética, né? É um Sim, livro que traz lá na trama, lá, é um livro policial ali, né? De ficção, mas que trata de temas ali de violência.
Uhum. fala de ética, né, que é um tema muito Uhum. vigente ainda, né? Todo dia, né? Toda hora, né? Nós vemos isso. Acho que assim, o meu livro ele é atemporal, né? Ele não tem essa coisa de foi escrito para ser um livro que vai ser lido ontem. Hoje nós temos mais esclarecimento sobre isso. Antigamente era tudo um Aham, tabu, né? À medida que as coisas se tornaram muito explícitas, né? No cotidiano, né? Aí até eu faço com relação a isso, mostro que a mídia vai mostrando as coisas, né? Porque na realidade meu personagem ele é o narrador, né, da história, né? Ele é o cara que vive e narra ao mesmo tempo, né? Então ele vivencia e passa para os eleitores, né? Toda aquela sua luta, né? Mas é um cara também que tem também os seus métodos também, né? Que não são tão limpos assim, não, né? Ele tem um método dele para resolver a questão, porque num antro desse, se você for muito santinho, você não chega lá, né? Se você for muito certinho, então você às vezes, por isso que é o jogo sujo, né? Ele aham. tem que ter as suas artimanhas, né? As suas malícias, né? Então, depois que eu escrevi, né, ele não sai da minha cabeça porque eu vejo todo dia acontecer. Eu falo, poxa vida, o Malone poderia ter Olha resolvido ele da aí. forma dele, né? É uma E a forma de você. cidade onde se passa lá boa parte da trama, ela chama Rio do Rosário, né? Que já vai dando a gente, levando a Já, cinefilia já. brasileira, já vai pensando, né? Logo lá no Na Rio de Janeiro, realidade, mas assim, não só é, como as metrópoles, né? é metrópole. Isso. É porque, na realidade, a história ela pode se situar em qualquer cidade do hemisfério sul, né? Eu mexo muito, até essa semana eu estava vendo um detalhe interessante, que eu começo no livro, no meu prefácio, na minha apresentação. É uma coisa muito interessante, né? Eu falo, "Gazada, a gente faz as coisas, depois elas vão se concretizando, né? Eu tenho um pedaço do meu livro, quando eu explico às pessoas como é que o mundo anda, para depois botar meu personagem na história, e aí eu digo assim, que alguns países já teriam equacionado o problema da violência resolvendo o problema da droga. Havia descoberto a vacina antidroga, né? Quer dizer, uma utopia, né? Mas, essa semana eu já tive uma notícia que aí em São Paulo, né? Se eu não me engano, não sei se na USP, um dos laboratórios está desenvolvendo realmente uma vacina para pessoas dependentes de cocaína, né? Aí, então eu falei, caramba, é isso aí, mais ou menos que a gente sonha, né? A gente escreve e sonha também que um dia possa acontecer. Meu personagem tem esse lado de mostrar o mundo como ele é, né? Eu faço um paradigma, um parâmetro, porque eu jogo meu personagem na Europa, com seus conceitos, já resolvendo suas questões anteriores, né? E por que que resolveram, né? Então, essa é a forma de você pontuar a história para as pessoas, de repente, se posicionar, porque existe uma diferença, né, ética, né, entre uma pessoa e outra, uma formação, né, e por que que o crime às vezes compensa, né? Então, é tudo isso que me deu muita satisfação. Eu espero que a minha história realmente um dia ainda seja uma referência, porque as pessoas às vezes vão esquecendo, né? Ah, como isso aconteceu? Né? E você aí retrata bem, de uma forma sutil, né? Não é uma coisa que eu falei, nós não podemos ser muito direto, né, ao assunto, né? Então eu passo a ideia de que lá na frente acontece tudo isso que está acontecendo agora, né? É Tá muito ok. interessante. Muito bem, né? Tá certo, é isso mesmo, né? Você vai jogando ali, né? Fazendo as criações, né? E aí você de repente começa a ver as coisas ali acontecerem e você fala, nossa, né? É muito isso, né? Eu acho que por isso que eu digo que a gente tem que estar atento, né, ao cotidiano, às coisas que acontecem hoje, ontem, saber da história do passado também, porque quase todas as minhas histórias eu tenho uma ideia quase que fixa, né, de mostrar para as pessoas que está acontecendo hoje por causa do ontem, do anteontem, do passado, né? Nada é por acaso, né? Mesmo que seja uma ficção, eu gosto de pontuar muito isso para as pessoas também de entenderem que é causa e efeito, né? O que aconteceu ontem, né? Remete aos dias de hoje, que remete ao dia de amanhã, e o futuro também pode ser de uma forma, sem querer ser Nostradamus, a gente tenta dar uma ideia de que o mundo caminha para algum lugar, né? Às Tá vezes é ok. mais rápido, às vezes é mais lento, Tá ok. né? E, João, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos seus planos para o futuro, né? Se você tem alguma coisa já, se você está escrevendo um novo livro, como que você está se planejando para?
para os Olha, próximos tempos aí? eu tenho uns 2 ou 3 projetos que eu parei. A pandemia, né, me tirou um pouco do foco e eu acabei fazendo alguns trechozinhos e tal. E tem 2 histórias legais, assim, que eu acho que eu posso até desenvolver ela. A pandemia me tirou muito foco, porque um era um romance, era uma coisa bonita, assim, que eu queria criar, né, sem essa história também de mostrar só a violência, mas uma história que não seria muito a ver com o dia de hoje, né? E uma história que eu queria contar também baseado no meu amigo de infância. Também é uma história também, essa também é uma história minha mais cabeça também, que é um colega que eu tive de infância nos anos 60 também. Mas eu comecei, aí fiquei meio assim, tocado, meio embargado assim, e não consegui tocar ela adiante. Eu estou esperando me recompor, porque eu quero contar essa história desse rapaz, que foi um amigo meu de infância, que eu gostava muito de música, queria ser Geraldo Vandré, né? Vivia tocando, fazia filosofia também, né? Então, essa história eu acho que é uma história que é uma recompensa, né, à memória dele também. A outra história é um romance e espero poder até continuar com as minhas antologias. Eu tenho escrito na minha página no Face, eu tenho um blogzinho também, e de vez em quando eu tenho umas ideias, um pensamento, uma reflexão, e eu vou colocando lá e estou armazenando isso para me fazer a próxima edição de prosas, contos e poemas, né? Provavelmente devo editar com vocês aí, se Deus quiser. Estou só esperando completar, porque vai ser uma coletânea também. Eu vou pegar esse início, né? E vou misturar com as coisas que eu já escrevi depois, né? E aí eu já tenho esse eu já comecei a formatar. Esse deve sair na frente, que é o Contos e Poemas, volume 2, né? E é um relato desse período da quarentena, passando por essa coisa de reflexão, né? Esses tempos que nós vivemos hoje em dia. E eu não sou assim, eu não gosto muito de fazer prosa e poemas ou poesia e ser assim muito romantizar demais, né? Eu preciso ser um pouco mais de reflexão, né? Mesmo falando de amor, é reflexão. Falando do tempo, é uma reflexão, né? Eu acho que isso aí eu pontuo melhor, porque não fazer um sentimento que não está comigo no momento, né? Criar aquela ideia do amor perfeito, aquela coisa eu não tenho, não. Eu acho que está sempre um pouco mais atualizado, né? E eu acho que, se Deus quiser, eu devo concluir esses 2 livros e aí provavelmente devo entrar em contato com vocês assim que eu tiver com tudo encaminhado. Vai ser um prazer. Ah, legal. Ó. Então, são boas notícias aí, né, dos próximos livros. Então, e por enquanto nós temos aqui, então, né, o Jogo Sujo, né, Cidade do Crime, do João Ulisses Júnior. Quem tiver interesse, então, né, em conhecer um pouco mais, né, da história e saber um pouco da maneira como o João escreve, trata, né, desses temas, né, é só entrar lá no site das livrarias, né, e adquirir o livro. João, eu agradeço aqui a sua participação na TV Livro. Então, ficamos esperando, então, aí, né, para as cenas dos próximos capítulos, então. Até uma continuidade, né, do Jogo Sujo, né? Também que acho que é possível, né? Fazer uma trilogia, né? Olha Mas eu só. agradeço muito a vocês essa oportunidade, quem sabe, né? Agradeço a vocês essa oportunidade, né? É muito prazeroso poder falar daquilo que nós construímos, daquilo que nós tentamos passar para as pessoas, né? Porque eu acho que a literatura é uma coisa eterna, né? Ela não muda, desde um papiro, né, até os dias de hoje, está todo mundo tentando decifrar a história de todo mundo, né? E eu espero que também a gente possa construir um futuro. E que tenhamos também um pouco mais de espaço, né? E é uma coisa que eu gostaria de poder reivindicar sempre, que o escritor novo, o escritor quase que desconhecido do público, eu tenho muito conhecido dentro das minhas páginas, né? As pessoas, graças a Deus, aumentei muito o número de seguidores. Já mandei livro para a África, porque as pessoas pedem também, às vezes não pode comprar, né? A gente manda para cá, manda para lá. Mas eu espero que um dia a gente tenha um espaço realmente que todos os escritores novos possam mostrar as suas ideias, possam ser lidos, né? Possam ser vistos e que não haja só um monopólio, né? Eu acho que vocês dão uma oportunidade incrível, mas estamos precisando só um pouquinho mais de abertura em todos os níveis para que tenhamos mais livrarias para tudo quanto é lado, né? Que seja facilitado esse acesso, né, à literatura.
Tá certo. Fica aí então a reivindicação do João, né? Vamos esperar então para que assim seja, então, Ok. lá no futuro. Obrigado, João, querido. eu que agradeço. Até mais. Eu que agradeço a vocês. Muito sucesso. Para Obrigado. você também. Tchau. Tchau.